Alô, alunos do sétimo ano E. Que bom estarmos de volta aí, né? E hoje a gente iremos aprender, estudarmos a adição algébrica de números racionais. A adição algébrica de números racionais é encontrarmos aí números racionais, em forma de fração. Então a gente viu na aula passada, algumas aulas atrás, que número racional é aquele que pode ser escrito na forma de fração. Então vejamos aí o seguinte, vejam bem. Temos alguns exemplos aqui para estudarmos, onde temos aqui o seguinte. No primeiro exemplo temos menos 5 quintos somado com menos 9 quintos, certo? Primeiramente, a gente pode eliminar esses parênteses para facilitar a operação. Então, temos aqui, eu vou eliminar o primeiro parênteses com o mesmo sinal que contém aqui dentro do parênteses. Por quê? Porque fora não existe nenhum sinal. Então, você vai ficar com menos, 1 quinto, ok? E aqui, do segundo parênteses em diante, fazemos a regrinha de sinais. Ora, a regrinha de sinais é aquela onde a gente estudamos aqui, ó. Regra de sinais. Mais com mais é mais, menos com menos é mais com menos é menos e menos com mais é menos, certo? A gente viu que os sinais, quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Quando os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Então, para eliminarmos aqui, eliminamos o primeiro com o mesmo sinal que contém, porque fora do parênteses não existe nenhum sinal. Se existisse, fazíamos a regra de sinal. Aqui, para eliminar esse parênteses, mais com menos, menos, certo? Então, aqui temos 9 quintos. Então, 9 quintos... Temos aqui 9 quintos, então colocamos 9 quintos, ok? Muito bem. Então agora vamos ver que frações que têm denominadores iguais, a gente repete o denominador, certo? Repete o denominador e aqui a gente resolve o numerador da fração. Menos 1 e menos 9, Esse número aqui dá a entender o seguinte, que eu devo. Então, se eu devo menos 1 e devo menos 9, vou dever um número maior, que vai se tornar menos 10, certo? Então, aí, menos 10. Então, esse número, colocamos sempre o sinal aqui no meio da fração, viu? Então, esse número aí é um número menos 10 quintos. Podemos simplificar. O que é simplificar? Quando um número... o numerador e o denominador é um número que dá para ser simplificado, a gente simplifica. Se der para dividir, a gente divide. Ora, 10 dá para dividir, 10 dá para dividir por 5. Se eu dividir 10 por 5, eu vou obter, menos 2. Então, esse é o resultado, certo? Por quê? Porque o 10 divide 5. Se fosse ao contrário, 5 por 10, teria que simplificar. Encontrar um número que divide o numerador e que divide o denominador ao mesmo tempo, certo? Vamos ao exemplo 2. Mais um terço somado com menos um quarto. Então, vamos primeiramente eliminar do parênteses. Então, o primeiro parênteses se elimina com o mesmo sinal que contém, Então, aqui vamos ter, um terço. Não precisa colocar o sinal de mais, que a gente sabe que o número é positivo. Aqui aplicamos a regra de sinais, certo? Então, aqui vamos ter, mais com menos, menos 1/4. Tá aí o resultado. Aí agora, como os denominadores são diferentes, a gente não podemos fazer igual o exemplo, Não podemos fazer igual o exemplo 1. Porque os denominadores eram iguais, repetimos o denominador e resolvemos o numerador. Mas aqui os denominadores são diferentes. Quando eles são diferentes, a gente coloca tirar o MMC dos denominadores. O que é o MMC?
3 e 4 são os denominadores. Ó. Passamos uma barra vertical e iremos tirar o mínimo múltiplo comum. Qual o menor número que divide 3 e 4 ao mesmo tempo? Qual o menor número que divide 3 e 4 ao mesmo tempo? Ora, 2, né? Por quê? Aí você diz, mas professor, 3 não divide por 2. Repete o 3. 4 dividido por 2, ó, dá 2, certo? Ainda dá por 2? Dá. Então, colocamos aqui, ó, 3 de novo a gente repete porque não divide por 2. E 2 por 2 dá 1, certo? Então, aqui temos o número 3 só dá por ele mesmo agora. Então, 3 por 3 dá 1, certo? E 1 não divide 3, repete. Toda vez que chegarmos nesse ponto aqui, é porque terminou. Aí vem de lado e multiplico, ó. 2 vezes 2, 4, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, ó, o número encontrado, que encontramos aqui, é 12. Então, esse número 12 será o mínimo múltiplo comum. Então, colocamos aqui ao lado. Passo um traço só, não precisa 2. Se quiser, poderia botar 2, não tem problema. Mas o mínimo é 12. Colocamos esse 12 aqui embaixo. Pegamos 12 e dividimos por 3, certo? Então, 12 dividido, divide embaixo e multiplica em cima. Então, ó, 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 1, 4. Ok? Repete o sinal, menos 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 1, 3. Então, agora vamos repetir o denominador 12 e aqui vamos subtrair 4 menos 3, 1. 1 dozeavos é o resultado final, ok? Exemplo 3. No exemplo 3 temos menos 2 terços, menos 3 quintos. A mesma coisa, para eliminar primeiro tirar do parênteses. Então, ó, vai ficar menos 2 terços. Aplicamos aqui sempre a regra de sinais. Menos com menos, mais 3 quintos. E agora, vamos, ó, denominadores diferentes. Precisarmos tirar o mínimo múltiplo comum. Tirar o mínimo de 3 e 5. Vamos lá. 3 e 5. Então, qual o menor número que divide 3 e 5? Bem, professor, o menor número que divide 3 e 5, o menor número deles vai ser 3. 3 por 3 dá 1. 5 não divide por 3, repete o 5. E agora, pelo número 5, ó. 1 não divide por 5, repete 1. 5 dividido por 5 dá 1. Terminou aqui, tudo terminar em 1, vem para o outro lado e multiplica. 3 vezes 5, 15. Então, aqui, ó, vamos ter, passo um traço, o mínimo múltiplo comum será 15. 15 dividido por 3, divide embaixo, né? E multiplica em cima. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. Certo? Mas tem que saber tabuada, viu? 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 3, 9. Então, aqui vamos ter, ó, vamos passar o tracinho, né? Repete o denominador que é 15 e soma 10 mais 9, 19. Tá aí o resultado, ok? Vamos ao exemplo 4. O exemplo 4, menos 4 sétimos somado com mais 2 sétimos. Veja que os denominadores, ó, são iguais. Se eles são iguais, podemos aqui eliminar o parênteses com o mesmo sinal, menos 4 sétimo, mais, com mais vai dar mais, certo? Ó, mais com mais é mais, usando sempre a regrinha de sinais, e 2 sétimos.
2 sétimos. Observe que os denominadores, né, ficaram iguais. Então, ó, repete o denominador, 7. E aqui vamos ter menos 4 mais 2. Né? Podemos utilizar aqui, ó, menos 4 mais 2. O que fazemos quando é menos 4 mais 2? Conserva o sinal do maior número. Quem é maior? É 4 ou é 2? 4. Qual é o sinal dele? Menos. Então, ó, menos, certo? Menos. Aqui temos 4, menos 4 mais 2, menos 2. Então, o resultado, menos 2 sétimos, ok? Então, tá aí o resultado. Vamos aqui ao exemplo 5. No exemplo 5, temos aí, ó, temos aqui no exemplo 5, uma fração e um número decimal. Como resolver? Vamos ver. Primeiro, mais 3 quintos. Repete, ó, não tem nenhum sinal aqui fora, então vamos tirar do parênteses. Mais 3 quintos, certo? Não precisa colocar o sinal de mais quando ele é positivo, né? Aqui, menos 1/3, não tem parênteses, então a gente coloca já menos 1/3. Aqui, para eliminar esse parênteses aqui, ó, mais com menos, né? Ó, mais com menos. Então, mais com menos dá menos 0,4. Tudo isso vai ser igual. Veja só. Primeiro, vamos transformar o número decimal em uma fração. Aqui eu tenho 0,4 décimos. 0,4 décimos. Então, vou repetir tudinho de novo. 3 quintos menos 1/3 menos 0,4 décimos. Então, corresponde ao 4 décimos. Tudo isso é igual. Vamos ver aí. Agora preciso tirar o MMC, mínimo múltiplo comum, de 5, de 3 e de 10. Então, ó, vamos ver. Qual o menor número que divide 5, 3 e 10? Começamos por 2, porque tem aqui um número 10, né? Então, ó, 5 não é divisível por 2, então repete. 3 não é divisível por 2, então repete. 10 dividido por 2, 5. Qual o menor número que divide 5, 3 e 5? Começamos pelo número 3. 5 não é divisível por 3, então repete o 5. 3 dividido por 3 dá 1, ó. E 5 dividido por 3 também não divide. E por fim, o número 5, ó. 5 dividido por 5 dá 1. 1 não divide 5, repete 1. E 5 dividido por 5 dá 1. Então aqui, ó, só é multiplicar agora. Terminou tudo em 1? Terminou. Então agora, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, ó, 30 é o resultado. Então, vemos aqui, ó, passamos um traço só e colocamos o mínimo como 30. Pegamos o 30, né? Vamos ter aqui o número 30 e dividir por 5. 30 divide por 5 e o resultado automaticamente multiplica com o numerador. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 3, 24. Ok? 24. Temos 30 dividido por 3. Dá 10. 10, repete o sinal, né? Ó, menos. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 1, 10. Tem que saber multiplicar e dividir, viu? Repete o sinalzinho de menos. 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 4, 12. Aí agora, ó, igual. Vamos resolver. Repete o denominador embaixo. 30 e 24 menos 10. 24 menos 10 é 14.
14 menos 12, 2. Muito bem. Só que o número 2 e o número 30 dá para não dividir, mas sim simplificar. Qual dois números que dividem 2 e 30 ao mesmo tempo? Dividir isso aqui por 2 e dividir também o de baixo por 2. Então, aqui vamos obter 2 dividido por 2 dá 1. E 30 dividido por 2 dá 15. Então, o resultado final é 1/15. Ok? Vejamos a outra aqui também, na sexta questão. Na sexta questão, vamos obter aí, né? Na sexta questão, um número decimal. Números que contém vírgula. Nesse número que contém vírgula, o que é que fazemos? Primeiro, a mesma coisa, eliminamos do parênteses, tá certo? Então, aqui vai ficar 1,5 ou mais 1,5. Se você quiser colocar o sinal na frente positivo, você coloca, sem problema nenhum. Menos com menos dá mais. Aqui, 3,2, ok? Aqui, mais com menos dá menos 1,4. Então, tá aí 1,4. E agora eu vou resolver, certo? Primeiro, temos 1,5 com mais 3,2. Eu vou colocar aqui ao lado para lembrar vocês, ó, sempre vírgula abaixo de vírgula. Então, 3,2. Então, aqui vamos, né? Vamos aqui resolver. Se é mais 1,5 e mais um 3,2, então aqui você vai ter 5 e 2, 7, 1 e 3, 4. 4,7. Aí eu pego, ó, mais 4,7 e aqui, ó, menos 1,4. Tudo isso sobre, né? Tudo isso a gente vai subtrair. 7 menos, temos aí, ó, 7 menos 4. 3, né? Então, aqui, ó, 3. 4 menos 1, também temos aqui 3. Sinal do maior número, mais 3,3, né? Então, 7 menos 4, 3, né? 3. Então, a gente temos aqui 3,3 mais 3,3. Ok? Pronto, gente. Temos aí essa resolução. Vamos para o sétimo exemplo. O sétimo exemplo você tem aqui, ó. Primeiro, eliminar os parênteses fazendo a regra de sinais. Aqui um terço já está fora, né? Menos com menos, o que é que dá? Menos com menos é mais. 1/2. Menos com mais dá menos 3/4. Aqui, mais com menos dá menos 1. Mais com mais dá mais e 5/6. Muito bem. Eu vou fazer aqui embaixo, viu? Pode fazer ao lado, mas também pode fazer abaixo. Tirar o MMC desses números. Temos aqui, ó, 3, 2, 4, né? Quando não tem denominador, o denominador aqui é 1, não precisa colocar, e o 6. Então, ó, passamos um traço e vamos tirar o mínimo múltiplo comum. O mínimo de 3, 2, 4 e 6. O menor número possível, 2. 3 não é divisível por 2, repete o 3. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Ainda dá por 2? Dá.
tem um número aqui 2 que a gente tem que dividi-lo. 3 não divide por 2, repete. 1 não divide por 2, também repete. 2 dividido por 2, 1. 3 dividido por 2, repete. Agora, o número 3. 3 por 3 dá 1. 1 não divide por 3, repete. 1 dividido por 3 também não divide, repete. 3 dividido por 3 dá 1. Terminado tudo em 1, né? Como sempre a gente vê aqui, o MMC, mínimo múltiplo comum, né? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o mínimo múltiplo comum é 12. Então, vejamos aqui. Passo um traço só, tá certo? E coloco 12. 12 divide com o denominador da fração e multiplica com o numerador. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, 4. Mais 12 dividido por 2, dá 6. 6 vezes 1, 6. Menos 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Menos 12 dividido... Ah, professor, e qual é o número que tem aqui quando não aparece? Quando não aparece, o número é o número 1. 12 dividido por 1 dá 12. E 12 vezes 1, 12. Mais 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 5, 10. Certo? Então, isso aqui vai ser igual. Repete o denominador 12. E vamos agora reduzir. 4 mais 6, 10. 10 menos 9, 1. 1 menos 12, eu tenho 1 e devo 12. Então, eu devo 11. E 11 com mais 10. Menos 11 com mais 10, né? Não deu negativo? Menos 11? Menos 11 com mais 10. Eu devo 11 e tenho 10. Então, eu vou ficar devendo ainda quanto? Menos 1. Então, tá aí o resultado. Bem, pessoal, essa é a adição algébrica de números racionais. Vejam, né? Entendam o vídeo bem direitinho, certo? Assistam para depois fazer os exercícios que estão lá na plataforma, tá certo? Até uma próxima aula. Tchau!